você gosta de teatro, está no programa certo. Na semana em que se comemora o Dia Universal do Teatro, o Repórter Justiça vai contar um pouco da história dessa arte no Brasil, que tem milhares de grupos amadores e profissionais espalhados por todo o país. Você vai conhecer os autores, atores e diretores que fizeram e fazem a diferença nos espetáculos brasileiros. Vamos mostrar os profissionais envolvidos em uma produção teatral, as dificuldades e os desafios de quem trabalha na área e a trajetória de uma das maiores atrizes brasileiras, Renata Sorrah. De noite eu me sinto um pouco cansado, mas eu tô bem. Por que me proíbem de voltar pro meu trabalho? Nem por meio expediente eles me querem? Não assim, isso não se faz. Não assim, pelo menos. Como então? Mas e você? Eu? É. Comigo, ele não pode ser feliz de verdade, realmente feliz, é impossível. Os trechos são da peça Esta Criança. O espetáculo, em cartaz em Brasília, traz no elenco Giovanna Soar, Ranieri Gonzalez, Edson Rocha e Renata Sorrah, uma atriz consagrada na TV e no teatro. O filho vai ter orgulho de ser meu filho. Meu filho vai ser feliz. Inclusive, ele vai ser mais feliz que a maioria das outras crianças. Não se sabe ao certo onde surgiu essa arte que deixa tão próximos os atores e o público. Apesar da origem ser desconhecida, há locais que viraram referência no teatro. A Grécia é uma tradição que continuamente é visitada. O teatro não começou na Grécia. Nós temos teatros completamente diferentes no Egito, na África, na Ásia, tá certo? Então nós temos vários tipos de teatro, mas um teatro aproximado, como a gente conhece, como o uso da palavra em cena diante de alguém, entendeu? Uma cena organizada, né? Tal como é um teatro que ficou predominante no Ocidente, a gente pode ter alguns paralelos com o teatro grego. O teatro grego surgiu das cerimônias religiosas. Só os homens podiam atuar. Os temas nas tragédias gregas tinham relação com destino, leis e justiça. As histórias normalmente terminavam em morte. Entre os autores com mais representatividade estão Ésquilo, Eurípides e Sófocles. Muito do que surgiu no passado é encenado até hoje. No Brasil, o teatro chegou no século XVI pelos portugueses. Ele vem chegar no Brasil pelos jesuítas, mas ele vem em função da Contra-Reforma. Então, o Brasil, então, era um espaço excelente para reconquistar esses fiéis. E aí, então, a gente tem esse teatro que é feito aqui inicialmente com essa intenção. No século XX, surgiram nomes que ganharam fama. Os dramaturgos Nelson Rodrigues, Plínio Marcos, Ariano Suassuna, Joaquim Cardoso, Gianfrancesco Guarnieri. A palavra dramaturgia, etimologicamente, significa produzir um acontecimento, né? Então, produzir acontecimento, fazer alguma coisa acontecer, não é só alguém que escreve. Então, é muito importante os novos caminhos da dramaturgia, que você pode ter um espetáculo concebido dramaturgicamente sem ter sido escrito uma única linha, né? Existem alguns modelos de dramaturgia que são bem interessantes, nos quais os atores improvisam, criam as situações, um diretor ou um condutor, ele fica excitando as situações ou retomando essas situações são recriadas, transformadas, estabilizadas e ninguém escreve uma linha, ou seja, o texto está no corpo dos atores, né? Os atores são as próprias obras, então isso é uma modalidade. Então isso tudo é bom a gente discutir porque paradigmas tradicionais, modos tradicionais de conceber o teatro, eles estão em evolução, estão sendo transformados há muito tempo. Um dos tipos de teatro que conhecemos hoje se caracteriza da seguinte forma: cena de um lado, palco, em frente a uma plateia, é chamado teatro italiano. É o mais utilizado no Ocidente. Eu não vou ser uma mãe de quem o filho tem pena. É em palcos assim que uma das atrizes mais consagradas no Brasil, todas as vezes que encena, reforça o talento e mantém o reconhecimento de quem fez a escolha certa. Artes cênicas nunca foi o foco. Foi na década de 60, quando estava nos Estados Unidos, que ela ouviu de um professor: por que você não investe nisso? Eu pensei em ser jornalista antes. Eu tinha uma indecisão muito grande, eu não sabia o que eu ia fazer, era estranho. Voltei para o Brasil, fiz faculdade, entrei em psicologia, mas chegou no segundo ano
eu comecei a fazer um curso dirigido pelo Amir Haddad, um grupo chamado, que teve também em São Paulo. Eram maravilhosos. E eu comecei a fazer, era o TUCA, Teatro Universitário Carioca. E nunca mais eu deixei de fazer teatro. Eu me lembro, no dia que eu falei, eu acho que é isso. É essa a minha profissão, é isso, é dessa maneira que eu vou tocar as pessoas, que eu vou chegar nas pessoas. E ela chega realmente no público a cada personagem que interpreta. A peça Esta Criança traz 10 cenas e um único tema, a relação entre pais e filhos. Em todas as cenas, todas as mães, todos os pais, todos os filhos, as relações são reconhecíveis. Você pode dizer, eu não tenho filho, mas você é filho. Filho você sempre é de alguém. Ou você pode dizer, eu nunca passei por isso, mas você reconhece. Eu, por exemplo, quando eu vi essas 7 mulheres que eu faço, eu tinha elas dentro de mim, de qualquer maneira. Renata é apenas uma de tantos profissionais do setor de renome. Ao lado dela estão Fernanda Montenegro, Natália Timber, Cacilda Becker, Bibi Ferreira, Dulcina de Moraes, Paulo Altran, Raul Cortez, Oscarito, Grande Otelo. Alguns de uma lista extensa. E não são só atores e atrizes, não. Muita gente nos bastidores que dirige, cuida do cenário, da iluminação, realiza um trabalho de qualidade e reconhecido. E será que existe uma definição para a palavra teatro? Na verdade, o que nós temos é que essa pergunta ela só pode ser respondida do lugar onde você está. Então, se alguém, por exemplo, frequenta ou conhece teatro, por ele ir a uma casa de espetáculo, para ele aquilo vai ser teatro. Se ele vai, por exemplo, ele teve a oportunidade de participar ou de observar teatro, que é uma modalidade que a gente chama de teatro de rua, que é mais interativo, entendeu? Ele vai achar que aquilo é teatro. Se ele, por exemplo, por formação, por família, alguma coisa, ele teve contato, por exemplo, com um tipo de espetáculo que mistura música e teatro, entendeu? Ele vai achar que aquilo é teatro. Se ele, por exemplo, pesquisar ou entrar em contato com alguns grupos experimentais, entendeu? Que levam a linguagem aos seus limites, ele vai tender a achar que aquilo também é teatro, né? Então, o conceito de teatro está muito relacionado com a experiência que a pessoa tem do que é teatro. Eu acho que o teatro salva você. Eu acho tanto para quem faz como para quem assiste. Para quem faz é uma profissão linda, as belezas é linda, é uma profissão de doação, de generosidade, de você estar sempre atento ao que está acontecendo com o ser humano, né? É uma doação mesmo o que acontece todas as noites aqui, né? Nessa plateia, no palco, é único, é tão bonito. Só me trouxe prazer essa profissão. E veja a seguir, você vai saber o que é preciso fazer para ser ator. Eu volto já já. Será que para ser ator é preciso ter formação acadêmica? Quem pretende atuar profissionalmente tem que concluir o curso superior de artes cênicas. Além de conhecimento teórico e prático, quanto mais habilidades, melhor. Eu penso que o teatro ele tem essa função social por, através dessa prática, colocar em foco determinadas coisas que precisam ser realmente resolvidas na sociedade. Olha aqui, ó, tudo rasgado, ó. Foi o cascudo. Ah, que cascudo o quê? Isso aqui é um menino, ó, que não para quieto em casa. Hoje mesmo falei pra ele não sair, sair. Foi pra onde? E eu sei, se soubesse ela dava uma coça. Ai, pra quê? Pra aprender. E adianta? Menina é mesmo assim, é bicho solto. Coloca-se em cena uma série de questões que são totalmente inerentes à condição humana, como tolerância religiosa. Não fui eu que fiz a cocada, então agora vou te fazer ela. Salve, mãe Jurema! Axé. Axé. Você confia em mim? Confia sim, senhora. Salve, mãe Jurema! A beleza da arte encenada, das histórias contadas, da emoção experimentada ao vivo. Para o espectador, assistir a uma peça de teatro pode ser uma vivência fascinante, uma reflexão de vida, mas para artistas e técnicos é um ofício e, portanto, o trabalho precisa dar dinheiro, até para que novos espetáculos possam surgir. Mas será que dá para viver de teatro? Dá sim.
dá trabalho. Para você criar essas condições é um pouco mais penoso, assim, você tem que abdicar de sair às vezes, está todo mundo viajando, você tem que ensaiar final de semana, feriado, tem que escrever projeto, tem que estudar, tem que decorar texto, tem que pensar em música, enfim. Dá para viver, mas você tem que querer muito, assim, você tem que ter muita certeza daquilo que você está fazendo e conhecer o que você está fazendo. Concordo nesse aspecto com o que o Pedro falou, de que para isso é necessário muito trabalho. Mas é possível sim, e qual é a carreira que não demanda muito trabalho, né? Gato Mia. Carreiras que, se depender dos atores que encenam a peça A Resolvido, tem tudo para deslanchar. Eles se encontraram na seleção para a montagem do espetáculo no final do ano passado, no Rio de Janeiro. Um encontro feliz. Em pouco tempo de preparação e ensaios, os 7 atores que antes nem se conheciam transformaram o texto premiado de Hélida Castelo Branco numa grande festa que entrega ao público movimento, alegria e sinergia. Menino que foge dos sonhos, dona Cuca vem pegar. Mas esse gosto de love vem correndo pra brincar. Brincadeiras de roda, homem que homem não brinca. De casinha e comidinha é coisa de mulherzinha. Além de mostrar o que aprenderam, eles tiveram sorte. Mas não é sempre que atores iniciantes na carreira conseguem mostrar o talento que têm para o grande público. Aqui eles atuam, cantam, se movimentam intensamente em cena. Artistas que colaboraram inclusive com os cacos, que são os improvisos, e também deram sugestões que formataram o espetáculo como ele é hoje. De fato, dentro da universidade, por exemplo, há uma valorização desse ator, compositor ou ator, criador? Sim, porque ele permite uma autonomia desse intérprete, né? E esses mesmos intérpretes, cheios de talento, às vezes têm dificuldades de encontrar trabalho. A gente precisa de editais específicos para a galera nova, assim, eu acho. Abrir as portas para essa gente que está fazendo teatro e que está começando agora. O primeiro passo para abrir as portas é estar legal. A carreira de ator profissional é regulamentada no Brasil. O artista, ele é um empregado, como outros empregados regidos pela CLT. Acontece que ele tem uma lei especial, que é a Lei 6.533 de 1988, claro que regulamentada por decreto. Mas a lei especifica alguns direitos especiais e alguns deveres para que essa pessoa possa ser um empregado numa companhia de teatro. Mas ele é um empregado com todos os direitos atinentes a um empregado, né? Fundo de garantia, 13º, férias. Mas para ele ser um artista de teatro, que a lei trata dos artistas, é as pessoas que trabalham nessas companhias, ele pode ser de 3 formas. Ele tem que ter a chamada DRT, né? A DRT nada mais é do que a Delegacia Regional do Trabalho, que hoje até é Gerência Regional do Trabalho, um órgão do Ministério do Trabalho. Esse número de registro na DRT, ele pode ser conseguido de 3 formas para você atuar nessas companhias de teatro. A primeira é um curso superior de artes cênicas. A segunda, um curso técnico de nível de 2º grau, onde é emitido um certificado. E o terceiro é uma autorização do sindicato para que você possa atuar nesse ramo como empregado, artista, nas companhias de teatro. Existem peças de teatro em que crianças atuam. Essa possibilidade também é observada na legislação. Quando nós pegamos o artigo 7º, inciso 33 da Constituição, fala assim que é proibido qualquer trabalho abaixo dos 14 anos. Aí você perguntaria, mas como que funciona, nesse caso de crianças trabalhando em peças de teatro, nos casos também de novelas? Eles vão ter também a mesma autorização. E ainda vai ser pedido uma autorização para o juiz da vara da infância da juventude, para que ele autorize, oficie ao Ministério do Trabalho para dar, além da DRT, que é essa autorização para atuar como artista, a expedição da carteira de trabalho antes dos 16 anos. Assim como o trabalho de ator, a atividade dos técnicos em espetáculos teatrais é essencial. Cenógrafos cuidam do cenário, figurinistas das roupas e acessórios usados nas peças. Profissionais como Dalton são responsáveis pelo projeto de luz. Diante da mesa, ele controla tudo o que acontece no palco. Dalton aprendeu o ofício em 22 anos de carreira.
O iluminador da minha época, ele normalmente se formava trabalhando para outros iluminadores, fazendo uma pesquisa individual, fazendo cursos e workshops. Hoje já tem nos institutos de artes das universidades, já tem lá uma parte de iluminação. Então, muita gente normalmente pode seguir esse caminho de estudar, por exemplo, artes cênicas e aí escolher a iluminação, né? Se forma lá e tal, escolhendo a iluminação. Não se forma como iluminador, vai se formar como ator ou diretor, mas se especializa na iluminação. Um caminho difícil, mas ele é escolhido não só pelos técnicos, mas também pelos jovens candidatos a ator e atriz, e até pelos pais deles. A opção por fazer aulas de teatro tem algumas razões que, na maioria das vezes, podem estar equivocadas. São as mais diversas, né? Normalmente, os pais, quando trazem porque o filho é muito tímido, ou porque quer que ele se expresse melhor, né? Para uma entrevista de emprego, enfim. E quando vem o próprio adolescente, ele vem com a intenção de fazer televisão ou cinema. Mas para o ator e também professor de teatro, Jeff Moreira, não adianta querer aprender a atuar só pensando que tem um rostinho bonito. Tem que ter alma de artista. Isso vem da alma, meu filho, isso vem no gene. Tu nasce com isso. Não se faz, não se inventa, não se cria. Você não chega no mercado, me dê uma caixa de talento, me dê uma caixa de vontade. Eu não acredito no artista técnico. Eu prefiro aquele, sabe, que mentalize, vai, se joga. Dali você trabalha em cima. Esse, para mim, é o grande artista. Que vem da alma, vem do espírito. Já nasceu com esse dom. E depois do intervalo, a popularização do teatro e os mecanismos de incentivo. Até já! O mercado artístico nacional cresceu muito nos últimos anos, e não apenas no eixo Rio-São Paulo, não. O teatro também ganhou força em Belo Horizonte, Curitiba, em muitas cidades do norte e nordeste do país. Mas não é nada fácil pôr em prática um projeto cultural. Você vai ver agora o que está sendo feito para popularizar a arte. Muita gente recorre às leis de incentivo. A lei federal conhecida como Rouanet é uma delas. Fazer o teatro dar certo depende de paixão, depende de dinheiro, depende de espaço e de público. A produção teatral no Brasil tem crescido. E são os próprios artistas e técnicos que confirmam isso. Isso tudo tem a ver com o dinheiro que é colocado, né, para patrocínio, para fomento, para desenvolvimento, investimento em escolas de teatro, em recuperação de espaço. Isso é visível. Eu que vejo, eu que vivo isso, eu percebo que hoje é uma outra situação, assim, uma outra situação melhor. Mas e quando os recursos de incentivo não chegam, apesar dos esforços de inúmeros projetos apresentados? Pelo Brasil existem grupos que sobrevivem apenas com o alicerce das próprias raízes que fincaram em alguma região do país. E é assim que continuam a espalhar a arte dos palcos. O Repórter Justiça agora está aqui numa rua tranquila da Asa Norte, que é uma região aqui de Brasília. E não dá para falar de teatro sem falar de uma das companhias mais tradicionais do teatro em Brasília, que é a Companhia Teatral Mapati. É por isso que a gente vem até esse lugar, para mostrar a história desse grupo teatral que há 22 anos alimenta sonhos, dá cursos, oficinas, tudo sobre teatro. A Companhia Teatral Mapati funciona nesta casa. Selecione o seu lixo, não te arrependerás. Entre um espetáculo e outro, faz parcerias, convida atores de outras companhias, realiza oficinas, faz teatro institucional e teatro escola. Ou seja, cria a própria infraestrutura e os recursos para movimentar o campo de trabalho aqui e até em outros países. Lá embaixo tem um teatro, é isso mesmo? Isso, lá embaixo tem um teatro, que fica no subsolo, até por uma questão de acústica. Então, o teatro tem uma configuração diferente. Na verdade, ele é um palco alternativo, que facilita a gente ter várias configurações. E é nesse espaço que Jeff Moreira se realiza.
Ele é um dos mais antigos da companhia, autor, compositor e, no melhor sentido da expressão, um ator de muitas caras. Eu fui a madrasta da Branca de Neve, eu fui a comadre fofoqueira do Patinho Feio, eu sou o lobo mau do Chapeuzinho Vermelho, eu sou o lobo bom dos Três Porquinhos, eu sou o homem de lata do Mágico de Oz, enfim, todos. Aqui a gente já fez todos e fizemos também de autores brasileiros, autores do Piauí, Ceará. Jeff foi longe mesmo. Você conhece o Brasil quase inteiro, junto com a Tereza, com a Companhia Teatral Mapati, o nosso caminhão que a gente tinha, o ônibus, chegar nas cidades, chegar naqueles lugarejos mais pequenos, onde não tem nem luz, tem que puxar uma luz de um poste, de uma casinha lá longe. Isso foi o mais bacana. Ela vai morrer de ver que eu sou feliz e que eu dou conta. Eu dou conta. O espetáculo em cartaz em Brasília já esteve no Rio. Depois segue para São Paulo e Curitiba. Quem está na plateia nem imagina o sufoco que é garantir recursos para fazer uma turnê como essa. Décadas de experiência permitem a Renata Sorrá comparar o cenário de ontem com o de hoje e falar das dificuldades. Tem poucos teatros, tem pouca verba, tem pouco patrocínio, é difícil às vezes. Quando eu comecei a fazer teatro, a gente fazia de terça a domingo. Isso foi reduzindo, eu fico, meu Deus, como é que acontece isso? E hoje em dia praticamente a gente faz quinta, sexta, sábado e domingo. A gente conseguia com a bilheteria sobreviver e hoje é impossível, eu não sei porquê. O teatro precisa ter um patrocínio. Quando o assunto é patrocínio, o governo conta com iniciativas. Os editais da Caixa Econômica Federal destinados à cultura são um exemplo disso. O edital da Caixa para patrocínios culturais funciona com 4 programas. O primeiro programa é de ocupação de espaços nos espaços da Caixa Cultural. O segundo é de apoio ao artesanato brasileiro e o terceiro de apoio à cultura, ao patrimônio cultural brasileiro, esse sendo bienal. E, por último, o apoio a festivais de teatro e dança. Os editais são lançados todos os anos. Os interessados inscrevem os projetos. E não precisa ser gente conhecida, não. Tem que ser empresa, só isso. E precisa comprovar que o trabalho tem qualidade para receber o dinheiro. Hoje as mídias sociais aí é um grande aliado da gente para que a gente possa analisar com mais qualidade, até com mais coerência com o que é apresentado o projeto. Então, se ele apresenta um projeto que tenha qualidade e que tenha uma novidade dentro do mercado cultural, é claro que esse projeto vai ser bem avaliado. O apoio vem também das leis de incentivo. A Lei Rouanet, em vigor há 21 anos, tem essa função, tirar projetos do papel. E, como resultado, popularizar a cultura no país. Com certeza, com certeza. Tem ajudado bastante. Nós estamos agora, por exemplo, numa discussão aqui em Brasília com relação ao Fundo de Apoio à Cultura, que atende, né, a todos os segmentos, música, teatro, cinema, literatura. E por que essa discussão? Justamente porque é um subsídio que permite que o teatro aconteça, que as outras artes aconteçam. É fundamental. Essas leis são fundamentais. Para o Ministério da Cultura, a legislação tem dado uma força e tanto, principalmente para o teatro. Quase a totalidade das produções de teatro hoje recebe incentivo fiscal do governo. E isso faz com que a movimentação teatral e a geração de emprego, a geração de renda dentro do teatro seja muito maior do que se não tivesse um incentivo. Recentemente, o governo sancionou a lei que cria o Vale Cultura, uma iniciativa que deve beneficiar cerca de 12 milhões de trabalhadores brasileiros. Com o Vale Cultura, nós colocaremos na mão do trabalhador um valor inicial de R$50, foi aprovado mês, para que ele possa, com o seu cartão de Vale Cultura, adquirir qualquer produto cultural que ele bem entender. O Ministério vai exercer a menor influência possível naquilo que o trabalhador quer comprar. Em princípio, a gente acha que ele tem que escolher o que é que ele quer comprar. Claro que ele vai ter que comprar um produto cultural, mas a qualidade desse produto, o valor desse produto, quem vai decidir é o trabalhador. Iniciativas e problemas à parte. Ela está lá há décadas nos palcos. A cada encenação, a explicação de uma trajetória respeitável. E a prova de que atuar é isso, superar as dificuldades. Por isso,
vai a dica para quem decidiu incluir o teatro na vida. Estudar, não deixar de fazer a faculdade de teatro, que é importante, ler, ir ao cinema, ir ao teatro, ver se é isso mesmo, prestar atenção no outro, fazer análise, tudo isso ajuda para ser ator. O Repórter Justiça termina aqui. Quer participar do programa? Escreva pra gente e envie a sua sugestão. O nosso e-mail é repórter.justiça@stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!